Fala pessoal, João Leão, João Todd, de Bicho com João. estamos de volta para falar de Cara, é assim. O mundo tem alguns anos que são emblemáticos, tá? Exemplo, 90, a queda do Muro de Berlim, ok? E vemos outros anos, por exemplo, o Plano Real, a primeira eleição direta para presidente no Brasil. Mas para você, para mim, para ele, que temos aquele pezinho otaku ali, 88 foi o ano. Por quê? Em 88 a gente conheceu Akira, a gente conheceu Jaspion, a gente conheceu Changeman. Então assim, e Akira, pelo menos eu entendo que foi o grande veículo para exportar a cultura japonesa para o mundo, para o mundo. né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve a publicação do mangá, a gente teve o lançamento do filme, da animação em cinema, né? Na década de 90 teve aquilo no cinema? Akira foi 88, parceirinho. No cinema aqui? Uhum. Sério? Sério? Uau, né? 88. Entendeu? Fresquinho como pão comprado. Então, assim, e Akira, pelo menos pra mim, foi literalmente aquele memezinho daquele cara que tá assim, pum, tá? Porque eu lembro que eu vi um comercial, uma loja de eletrônicos, aí eu não lembro o nome da loja, tal, capaz de ser na extinta Mesbla, uma televisão grande que vendia à época, tá? Aquela TV de tubo, É, de 29, né? eu acho que era Era do 29, tamanho 30 de uma parede. polegadas, era um negócio gigante assim. Hoje a gente vê televisão de 90 polegadas, mas naquela época isso não existia, era aquela TV de tubo quadradona, Era funda, pesadona, pesadíssimo. e era um comercial de Akira, um trailer, e eu lembro muito bem do trecho que aparecia, que era o trecho do Kaneda dando uma rabiada assim com É, a moto, clássica, e né? Sem referência. não, e outro trecho que era ele com a Kai numa moto voadora no esgoto. É, Então, assim, eu lembro muito bem dessas duas cenas, tá? E vai. A época, desenho animado era coisa de criança, porém Akira tinha censura, 16 anos. Então você via que o desenho já não era tão criança isso em assim. 88, tá? Onde a censura era extremamente rígida. Não, censura. Naquela época, É cara, extremamente passava preocupada com o conteúdo que as Passava crianças. Conan na sessão da tarde. Foi a primeira vez que eu vi mulher nua, foi em Conan. É, além da captação e desmembramento, né? Né? Então, assim, Akira foi um negócio assim, pra mim, disruptivo. Teve uma primeira publicação deles, do Akira, né, em 90, né, publicado pela editora Globo, no formatinho. Ele vinha exatamente colorido, né, formatinho americano, pouquíssimas páginas, dividido um total aí de 38 volumes, e foi publicado completo, né, e ainda era invertido, né, não era no sentido de Flipado. leitura oriental, né, eles adaptaram para o público Mas norte-americano. ainda tem outra coisa, né? Que assim, a, a gente sabe que mangá é preto e branco, né? E como foi adaptado para o público americano, foi feito colorido. E eu sei que foi um parto para provar aquilo colorido, porque tinha que mandar para o Japão para eles aprovarem a paleta de cores, que tinha que ser a mesma do filme,
Aqui tinha que ser aquele vermelho específico, aquele azul Até porque específico. as negociações de licenciamento do Akira são muito rígidas, né? Aproveitando que em 2017 nós tivemos essa versão publicada aqui pela JBC. Agradecimentos à JBC por ter trazido o Akira para as nossas mãos nesse formato original, aprovado pela a empresa, né, do Katsuhiro Otomo lá, Uhum. que é extremamente exigente. E tivemos um processo de publicação, acho que levou uns 3 anos, né? 6 volumes. E a Isso. gente saía aqui, saiu acho que 3 volumes por ano, algo Foi. assim. A Eu acho publicação que era mais ou final. menos 2 volumes por ano. E a curiosidade disso é que, por exemplo, quando a gente concluiu, né, a JBC concluiu a publicação do mangá de Akira aqui, na primeira impressão deles, né, que hoje a gente está tendo uma Uhum. reimpressão de todos os volumes, que os anteriores sumiram, esgotaram, né, na Acabaram. editorial. A França estava lá presa por questões de licenciamento ainda no volume 3, certo? E a gente nesse espaço aí, né, a JBC, nesse espaço em 3 anos, desde 2017 acho que até o final de 2020, eles concluíram a Concluíram. publicação oficial dos 6 volumes Isso. licenciados diretamente pela empresa do Katsuhiro Otomo, tá? Foi uma conquista, né, impressionante aí pra gente. Inclusive, né, com todo o esmero e todo o cuidado que a publicação japonesa tem, né? Que ele trouxe essa capa dupla, que na época não era comum, tá? Hoje a gente vê capa sobre capa em tudo, tá? Produtos de todo jeito, tá? Mesmo que não seja os produtos de luxo, ele vem com sobrecapas e tal. E o que trouxe isso aqui foi praticamente a versão do Akira, né? As suas páginas aqui coloridas, com Uhum. introdução. Não, e interessante essa parte da introdução é que é o seguinte, a, todo o volume tem uma introduçãozinha que é uma um remember, né, da versão anterior. Aí quando você vai passando os volumes, a parte da introdução vai ficando gigante. É, Começa com um trechinho, daqui a pouco tá um jornal. Né? não sei da Não, publicação nova, mas a anterior ainda veio com esse postal aqui, belíssimo, tá? a nova não vem mais. Essa aqui é a minha primeira versão, né? Eu tenho postal que recebi, que nunca mandarei para ninguém, tá? Ficará sempre de lembrança para mim. Que É, pena. né? Aí vamos lá, história de Akira. Akira se passa em 2019, depois da Terceira Guerra Mundial, em Neo Tóquio. Parece algo surreal de contar, né? Mas lembre-se que o mangá começou a ser publicado na década de 80. Embora o filme tenha sido lançado em 88, o mangá começou a ser publicado por volta de 83. E outra, e o mangá teve um hiato, porque o próprio Katsuhiro Otomo foi desenhar o filme. Ele é Então, diretor, ele desenhista, parou de character design, isso, ele parou de publicar um mangá, diretor de arte, tudo. Ele tudo. parou de publicar um mangá para fazer o filme, para depois voltar ao mangá. É assim, é um negócio muito E a maluco. maior curiosidade disso, que essa é a proposta de trazermos aqui, falar do Akira, né? Vamos falar de cada volume específico, porque para mim foi. Nunca tinha lido o mangá de Akira, né? Só tinha ouvido Sim. falar, acompanhar, Akira, o clima, um clássico, tudo, enfim. Mas imaginar que o que nós vemos no filme corresponde excepcionalmente a apenas 2 volumes do mangá, E um fez a minha mente trechinho do final. Não, explodir. o filme eu acho que é o primeiro volume. O segundo, quase todo, mas eu acho que o segundo já tem. Já tem. Não, a do primeiro já começa a ver muitas diferenças, E né? um lá do último. Então, Hum. assim, você tem. Vai, 6 volumes onde um é usado. Vai, um e meio é usado. Então você teria aqui 4 volumes somente de mais material, mais confusão. Aham. O que coincide exatamente com a publicação, né, e a produção do filme, né? Quando o Tomo decidiu trabalhar no filme, ele tinha publicado já em mangá o equivalente aos 2 volumes. Porém, como Uhum. a ideia era dele, ele fez um compilado baseado no que ele já tinha trabalhado. A gente já tinha tido um exemplo disso aí, por exemplo, com
O Náusica do Vale do Vento, né? Sim, De Hayao Miyazaki, dos né? estúdios O Ghibli. mangá também é 6 volumes e ele vai bem mais além. Ele adaptou para fazer um longa, que é o Náusica do Vale do Vento, e o mangá ele tem muito mais conteúdo do que tem o próprio filme. É o que aconteceu com a Akira, tá? E aí ele praticamente faz um filme com o conteúdo que temos em 2 volumes. Então o que é que acontece? Personagens que não são importantes no filme, não são relevantes, acabam se tornando personagens extremamente relevantes Relevantes no no mangá. mangá. E assim, né? E vamos lá. Coisas do mangá que eu acho muito bacana. Inclusive, até nessa versão aqui, preservaram aquela tradução lá dos anos 80, porque você tem a Gangue de Caneda, é a Turma de Caneda, A turma do Kaneda. né? Outra coisa, Caneda, a gente tem uma diferença absurda da personagem do mangá pro filme, porque Caneda no filme é um anti-herói. Aqui, ele pode até se tornar um anti-herói, mas é um cara Ele é um assim. grande trapalhão, né? É, Ele é um bad boy metido a entuado, né? Vamos usar é até um uma bad, palavra é um bad nordestina. boy atrapalhado É, que assim, bota uma banca mas que no fundo não tem noção de do que nada, tá fazendo. absolutamente nada do que está acontecendo ao Isso. redor dele. Inclusive, tem um trecho aqui logo no início, né? Que tem uma menina que vai falar com ele que diz que está grávida dele. E ele, não, você não tá não, tal, não sei o quê. E aí o que é que acontece? Essa personagem tem até um fim trágico, porque, como eu tava falando, né? Se passa em 2019, né? Em Neo Tóquio, depois da Terceira Guerra Mundial, quando teve uma explosão atômica, Uma explosão atômica, tá? né? Que destrói Tóquio. E aí, A sociedade colapsa, né? E aí e a cidade está passando por muita reforma, por muitas obras, porque em 2020 vai haverá ter as a Olimpíada. Olimpíadas de Tóquio. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí a gente vive numa neotópica. Mas lembre que em 2020 ia ter uma Olimpíada em Teve Tóquio. Olimpíada Não, em foi em Tóquio. 2021. Foi 21? Ela Foi foi porque adiada atrasou, por conta foi adiou por causa da da pandemia. pandemia, Foi, corretíssimo. né? E aí, Corretíssimo. Inclusive, né, a batalha final acontece no Estádio Olímpico que estava em em construção, construção. né? Que é aquela batalha que a gente vê lá no filme, lá, o confronto final que o Tetsu está esperando lá, o Kaneda e Uhum. tal. Inclusive, né, o desenvolvimento do Tetsu, ele é completamente Totalmente diferente diferente. no Não, mangá. Tetsuo, vai lá. Tanto no anime quanto no mangá, ele tem uma inveja muito grande Do do Kaneda. Kaneda, porém, ao mesmo tempo que ele tem inveja, ele tem Mas tem uma admiração. admiração, exato. Até porque eu acho que a inveja é uma admiração deturpada. Lógica do rival japonês, né? Em contextos narrativos, né? O japonês ele gosta muito dessa lógica do rival, em que ele é um grande amigo e admirador, mas ao mesmo tempo ele beira muito ele se aproxima muito do grande inimigo, né? Do grande antagonista do protagonista, né? A gente vê isso em diversas séries, Berserk, Naruto, enfim. Então, a gente vê o Tetsu, ele tem alguma coisa nele para despertar, né? Tanto é que ele só vira aquele Tetsu por conta que ele tinha alguma coisa dentro dele. E assim, e você vê que Tetsu no mangá, a gente vai comentar mais, como a gente vai fazer um episódio É, por edição, a gente vai comentar mais dele, mas o primeiro volume é mais uma apresentação das exatamente. Dos personagens do que qualquer outra personagens, coisa. do ambiente. Isso. E como no filme acaba sendo muito rápido a introdução, a gente a narrativa, o roteiro acabou pecando exatamente por sacrificar essa proximidade com as motivações e a transformação do Tetsu. Na série, por exemplo, no filme, como o Tetsu desperta o poder dele? Ele sofre um acidente porque um dos
Isso. dos... E assim, eu vou aproximar da câmera, tá? Só para vocês verem um pouquinho, mas vou pedir depois para a produção ver se ele se consegue botar de forma melhor, mas tipo, ó para isso. Você tem aqui, como eu disse, uma apresentação das personagens e o ambiente, ele é muito detalhado, é muito cheio de coisa, A né? escola de outono de desenho, né? É, É assim, surreal de incrível. para nós que estávamos acostumados a ler ou Gibi da Mônica ou super-herói, O Frank você. Miller, Vai. Mas, mas, Cavaleiro das mas Trevas, Cavaleiro das Trevas não era nem assim para a molecada, já é um... né? Já era um quadrinho já mais adulto. Então, assim, isso aqui, cara, deve ter dado tilt na cabeça de muita gente. E aí o Tetsu, ele quando desperta o poder, ele aparece lá, acho que o Takeshi aparece misteriosamente na frente dele, que é uma das cobaias, né, Uhum. que era trabalhada para poder desenvolver os poderes telecinéticos. E aí, pelo contato que ele teve com o Takeshi, ele acaba despertando o poder, né? E aí ele vai ficando descontrolado e tal. Enquanto no mangá, né, a gente tem um desenvolvimento muito mais próximo. O Tetsu começa a ter dores de cabeça, né? Vai mostrando e ele começa a ter reações totalmente incomuns, totalmente Uhum. diferentes. E aí ele toma umas medicações, né? Que é a droga lá que a galera utiliza, A né? cápsula. É a cápsula, né? Que o Kaneda usa até uma jaqueta com a cápsula nas costas, né? Ele acaba de alguma Ah! ele acaba de alguma forma ajudando a desenvolver os poderes do Tetsu. E aí o Tetsu ele vai aos poucos perdendo o controle, tendo uma necessidade muito grande do uso da droga, uma dependência cada vez maior. E aí ao ponto que quando ele deixa de ter o contato, o consumo com a droga, que ele tem realmente o despertar dele, né? E aí é um ponto até visual, né? Que isso não é especificado no quadrinho, não sei se o João percebeu, mas já ter percebido. É o crescimento anormal do crânio do Tetsu. O Tetsu do início do volume um é completamente diferente do É Tetsu do isso. final do volume É, um. ele é assim, brincadeiras à parte, mas ele fica com um cabeção. É. E, O inclusive, até filme tem uma essa veia alteração, a- diversas. aparecendo e tal. O filme ele tem essa minúcia, né, de cuidado para ser, mas Uhum. não é tão evidente. Enquanto no quadrinho, no mangá, no gibi, é gritante. Se você pegar o Tetsu da primeira aparição e o Tetsu da última página, você vê que o tamanho do crânio dele mudou drasticamente. E aí o Tetsu, no momento que ele desperta, ele percebe que ele é diferente, ele percebe que ele tem o poder, aí aflora aquela vontade que tinha guardada dentro dele de ser mais do que o Kaneda. Porque ele sempre viveu à sombra do Kaneda, porque Uhum. Kaneda é o protagonista e Kaneda é o cara que faz e acontece, é o cara que vai lá e conquista, é o cara que vai lá É o Boa e é o Pinta. boa pinta, faz sucesso com as meninas e tal. E o Tetsu sempre esteve lá na sombra dele, introvertido, o cara que sempre estava em segundo plano e tal. Na hora que ele percebe que ele tem esse poder, ele chega à conclusão que ele pode estar acima do Kaneda. E aí ele Isso. começa a desafiar o Kaneda. Mas isso fica para cenas de próximos É, capítulos. Fica para o volume 2. Então, pessoal, curte, comente, compartilhe e a gente se vê em voltaremos breve. com mais análise Kira. do Akira, tá? Valeu! Valeu!